Oi, turma, boa noite. Eu vou falar boa noite porque eu queria que vocês estivessem aqui agora. Aliás, quer dizer, turma não, né? Amigas, né? A gente já virou um clubinho. Amigas, eu queria muito que vocês estivessem aqui agora. Sério, sério. Olha, tô pelo menos feliz que eu consigo gravar um áudio. Porque não ia dar pra fazer esse formato em nenhum de conteúdo, assim, em nenhum outro lugar. Então. Ai, não é nem conteúdo, é mesmo áudio longo, assim, nossa praia aqui. Porque eu tô. Agora são 10 horas, tá uma chuvinha assim. Eu tô em São Paulo e tá um ventinho, então eu tô de coberta, tomando chazinho de camomila aqui na sala. E aqui é primeiro andar, então tá tudo apagado e aí só tem um breu assim da luz que tá vindo dos postes de fora do prédio, assim, sabe? E aí, esse é top momento, melhores momentos pra ter conversas com amigas, assim, a gente já vai dormir, então a gente tá tomando chá e fofocando, sabe? Pra mim é top melhores momentos das amizades, assim. As pessoas postam foto de viagens e tal com as amigas. Eu gosto desses momentos. Se eu pudesse, eu eternizava, assim, eu tenho polaroids, assim, só das xicrinhas, só pra lembrar, porque pra mim as melhores conversas, os melhores conselhos chegam numa noite assim. Então, boa noite. Ai, mas eu estou vendo isso de dia, estou ouvindo isso de tarde. Então, na próxima noite que você tiver, você lembre de mim, que eu estou te dando boa noite e você teve uma boa noite, tá bom? Então, Pro... eu vou dar. Você pode me deixar no crédito para a próxima noite sua? Ótimo. Então, boa noite para sua próxima noite. Seguinte, essa semana eu tava precisando voltar pro foco. O que significa foco? Não é dieta, não é nada disso, treino, blá blá blá. Não. Isso é importante também, né? Mas é foco mental. E eu já vou adiantar vocês que eu não tenho TDAH. Toda vez que eu falo sobre foco, disciplina, planejamento, a galera pergunta se eu tenho TDAH. Gente, isso é uma tour, né? Porque eu tinha certeza que eu tinha TDAH, né? Com o advento da melhor fonte de entretenimento e cultura do país, que é o TikTok, eu falei, tenho. Eu tenho um diagnóstico aqui no TikTok, nos meus salvos do TikTok. Eu tenho diagnóstico de TDAH. Aí eu falei assim, eu vou em todos os médicos. Aí fui, dos que eu consegui, né, financeiramente falando. Mas nenhum deles me deu esse diagnóstico. O diagnóstico que eles me deram era: para de usar o TikTok e você é ansiosa. Ponto. Então, beleza. Aí, de tempos em tempos, a minha mente ansiosa precisa de uma coisa chamada foco e atenção plena. A atenção plena é uma coisa trabalhável, né? Então eu vou exemplificar antes da gente começar. Sabe quando a gente tá vendo um filme e tá com o celular na mão? Quando a gente tá, sei lá, escovando o dente com o celular na mão? Ou quando a gente tá, não sei, conversando com alguém e com o celular na mão respondendo outra pessoa? Então, quando a gente tá nesse multitarefas, nesse mood multitarefas, a gente ensina o nosso cérebro a dispersar, a dividir forças. E aí, o que acontece? Quando a gente vai fazer uma leitura, quando a gente vai se concentrar em alguma coisa, fica muito mais difícil. Porque o nosso cérebro está acostumado, né? E ele até tem. Eu não vou usar termos técnicos aqui, eu vou. Vamos voltar um ponto aqui antes, uma casinha antes. Gente, esse podcast não é feito por uma psicóloga, tá bom? Então, por quê? Outro dia uma menina comentou assim: ai, mas tu fala como se fosse psicóloga. E eu, tipo, hã? Meu Deus, isso aqui é um áudio longo, está no WhatsApp, gata. Isso aqui não é um áudio de conselhos. Gente, nunca levem meus conteúdos no geral como conselhos. No máximo, como educativos, assim, as coisas que a gente estuda aqui de literatura, de história da arte e tudo mais. Até porque a gente faz aulão, faz curso sobre isso aqui, a gente tem material, né? Agora, isso aqui é um áudio de WhatsApp, por favor. Se vocês quiserem conteúdos assim de psicologia, eu tenho várias amigas para indicar, inclusive, e muito boas. Então é o seguinte, voltando para o foco aqui, eu não quero usar termos técnicos no sentido de ficar falando com vocês palavras difíceis, basicamente, mas basicamente o nosso cérebro ele também se acostuma com a nossa
mentalidade, assim, vamos dizer. Então, se você tá sempre estressado e tal, seu cérebro vai encontrar uma zona de conforto, entre muitas aspas, agora que eu tô falando, dentro disso. Então, se você tá sempre ansioso, seu cérebro vai normalizar aquela sensação. É isso que eu tô querendo dizer. E aí, quando você vai precisar do seu foco bonitinho, ele não vai estar lá, porque você tá trabalhando ele diariamente a se dividir em muitas coisas, a consumir muita coisa. Então, qual que é o problema das redes sociais, né, que a gente tem visto? Não é o fato de elas existirem, né? Elas são ótimas, elas nos conectam, elas nos ajudam, elas nos ensinam, mas quando a gente fica ali, sei lá, 5 horas por dia, né? Alguém tem esse tempo. Enfim, vocês entenderam, né? Quando a gente pega, sei lá, o nosso dia de folga e fica ali 5 horas por dia, é too much, né? Porque a gente tá justamente desaprendendo a desacelerar, a sentir tédio. Gente, o tédio é muito bom, tá? O cérebro humano precisa sentir tédio. Enfim, não vamos entrar nesses papos. Aí eu pensei assim, né? Eu pensei, não, eu li um poema do Fernando Pessoa agora de novo, que vocês. Ah, eu acho que a gente nunca comentou sobre ele, né? A gente nem fala desses assuntos. Os Jurássicos lá do meu canal do YouTube sabem que tem um poema específico do Fernando Pessoa que chama Para Além da Curva da Estrada, que é de um heterônimo dele chamado Alberto Caeiro. E aí, se você quiser entender sobre a tour dos heterônimos do Fernando Pessoa, o que eles são, o que é semi-heterônimo, o que essas palavras que parecem super difíceis e complexas, mas que na verdade são super tranquilas e gostosas, tem aula sobre isso, enfim, gravada, com certificado, tem curso, tem tudo que você quiser, meu filho, é aqui. É nós, entendeu? Aqui, meu filho, você não passa vontade de estudar. Pode deixar comigo. Então, tem um poema dele específico que me fez enxergar a vida e tomar grandes, mas assim, decisões enormes. Então, eu vou ler ele aqui. E aí, eu acho que eu posso ter uma licença poética para dizer que vai se tornar, provavelmente, um dos seus poemas favoritos da vida. E não é porque eu gosto dele. Não é mais por conta disso. Porque antes eu falava isso porque, eu gosto, como eu sou clichê, olha só, todo mundo gosta. Não. As pessoas que eu conheço, assim, que mais são céticas com relação à poesia, que não gostam mesmo de poesia, que já tentaram e não gostam mesmo, amam esse poema. Então eu tô te falando, assim, de um lugar, assim, de amiga mesmo. Você vai amar isso aqui. Então lembra que a gente tá falando sobre foco e que eu tô falando que tem um poema que mudou minha vida, mudou minha rotina, mudou minha forma de pensar, certo? E que eu tô num desafio de 5 dias. Eu não sei se eu comentei isso. Eu tô num desafio de 5 dias pra voltar a ter foco. Ai, que eu tagarelo tanto, né, meu? Pela menina pra falar. Bom, o nome do poema é Para Além da Curva da Estrada e o título desse poema é esse porque o poema não tem título. Então já fica aqui a dica. Toda vez que um poema não tiver título, o título será atribuído à primeira letra. A primeira letra não. A primeira linha dele, tá bom? Então vamos lá. Para além da curva da estrada, talvez haja um poço e talvez um castelo, e talvez apenas a continuação da estrada. Então vamos usar a parte imaginativa aqui, né? Vamos pensar que sou eu lírico do negócio e ele tá pensando, para além da curva da estrada, ele tá vendo uma estrada, ele tá numa estrada e tem uma curva lá na frente, vamos pensar assim. Então, para além da curva da estrada, talvez haja um poço e talvez um castelo, ou talvez apenas a continuação da estrada. E aí ele mesmo diz: não sei nem pergunto. Enquanto vou na estrada antes da curva, só olho para a estrada antes da curva. Então ele percebe que precisa focar na estrada que ele está trilhando e não na curva lá na frente. Porque não posso ver se não a estrada antes da curva. Então, vamos trabalhar com fatos. O que eu realmente posso enxergar agora é a estrada. Porque a curva está lá na frente, não dá nem para ver. Então, de nada me serviria estar olhando para outro lado e para aquilo que não vejo. Importemo-nos apenas com o lugar onde estamos. Há beleza bastante em estar aqui e não em outra parte qualquer. Se há alguém para além da curva da estrada, e agora rufem os tambores,
Gostaram do efeito sonoro? Importemo-nos apenas com o lugar onde estamos. Há beleza bastante em estar aqui e não noutra parte qualquer. Se há alguém para além da curva da estrada, esses que se preocupem com o que há para além da curva da estrada. Essa é a estrada para eles. Se nós tivermos que chegar lá, quando chegarmos saberemos. Por ora, só sabemos que lá não estamos. E aqui há só a estrada antes da curva. E antes da curva, a estrada sem curva nenhuma. Eu tô fazendo muitos efeitos sonoros nesse podcast, mas é por motivos, assim, necessários, entendeu? Isso aqui é genial pra mim quando me mostra que há beleza bastante em estar aqui e não noutra parte qualquer. E que para além da curva da estrada, talvez haja um poço, talvez um castelo. Sim, lá na frente eu posso me afundar ou eu posso me reerguer, como num castelo. Mas eu nem tô lá. Então aqui me basta olhar pro agora um pouco mais zeloso. E isso, gente, foi muito importante para mim ler na adolescência, mas eu acho que muito mais no meu reencontro com Fernando Pessoa no mestrado, porque fez com que eu me voltasse para a importância do agora, não nesse sentido irresponsável de não pensar no futuro, não é nada disso. Não. Aqui nós somos gatinhas muito responsáveis, até demais. Mas a questão aqui, a gente precisava até se arriscar um pouco, né, gatas? Mas a questão aqui é que eu acho importante que a gente veja a beleza do agora. Sei lá, que seja a beleza da juventude, a beleza da maturidade, a beleza de enxergar o mundo de agora um pouco mais bonito, assim. E eu acho que também de olhar pro retrovisor, assim, dessa estrada, se a gente estivesse num carro, né? E nos tratar com um pouco mais de carinho. Então, esse poema foi um grande divisor de águas para mim, porque ele me fez pensar tanto no castelo que eu quero ter lá na frente do para além da curva da estrada, além dessa curva, mas também olhar um pouco para trás da minha estrada e olhar para ela com um pouco mais de carinho. E aí eu tenho feito, desde então, alguns exercícios para focar nessa minha estrada do agora. E sendo bem literal, esse desafio de 5 dias, ele é para isso. Então eu coloquei lá até no PDF meio que as regrinhas, meio que como que funciona. Pega lá o PDF, pelo menos, que tem até um negócio pra você imprimir e fazer os checks dos 5 dias de foco. Aí você coloca lá os hábitos que você quer, não é nada, não tô ditando regra nenhuma, né? Eu coloquei assim nas minhas coisas, tipo, fazer minha aula de inglês, né? Depois do meu trabalho. Tomar água, porque eu sou péssima pra tomar água, eu vou dando aula e eu não tomo água. Fazer 5 vezes de academia nesses 5 dias. E, enfim, coisinhas assim, né? Ler 30 minutos. E aí, só para poder fazer o check, e às vezes é importante eu fazer esse desafio, por mais que ele não tenha, assim, escale uma parede, faça 700 milhões de reais. Até porque se eu soubesse fazer 700 milhões de reais em 5 dias, a gente... Meus amigos, o negócio ia ser louco. Enfim, o que eu tô falando é que não são, assim, desafios super, ultra power, gigantescos, mas são desafios que, pra mim, é importante de fazer agora, porque eu preciso focar no momento de agora. Então, é voltar a ensinar o meu cérebro a focar no agora, porque a gente tá nessa era, né, de ver filme com o celular na mão. Então, a gente fica mostrando mesmo pro cérebro, olha só, dispersa. E aí eu uso esse desafio, assim, de 5 dias, mas eu sigo a risca mesmo, certinho as coisinhas, pra começar a voltar a ensinar pro meu cérebro o modus operandi inicial, digamos assim, né? Eu não gosto da palavra normal, mas o modus operandi normal dele, que seria mais focado do que tem sido,
Então, seria esse o ponto. E aí, entra o Fernando Pessoa pra mim, porque esse poema em específico, ele me mostra muito além das coisas cujas quais eu consigo pensar sozinha. E é bem-vindos ao poder da literatura, né? Eu tô me achando meio clichê porque toda hora eu falo isso, mas é porque realmente, às vezes eu paro e penso assim que eu sou tão limitadinha, eu sou tão pequenininha, eu sou uma pessoa tão minúscula no sentido de experiências de vida, de mundo. E quando eu leio, quando a literatura me apresenta essas histórias todas, eu consigo, no mínimo, pensar que existe mais do que eu imagino, sabe? E me dá uma paz tão grande saber que eu ainda não vi tudo, eu ainda não sei tudo, eu ainda não conheço tudo. E às vezes a juventude me dá essa impressão. Ah, não, eu sei tudo, não, meu trabalho, não, minha vida. Ah, imagina, eu sou professora. E eu gosto muito quando a literatura vem e me dá essa rasteirinha. Essa rasteirinha não, essa rasteira mesmo, de dizer que eu não sei tudo ainda e ainda bem. Porque a beleza bastante de estar aqui, não noutra parte qualquer. Ainda bem que eu posso fazer desafios, ainda bem. Porque assim, a gente fica esperando que a gente vai acordar um dia ou um determinado momento da vida. Amigas, eu vou deitar aqui no sofá, tá? Então, a gente fica esperando que um belo dia a gente acorde, seja produtiva e que o restante dos nossos dias sejam assim para sempre. Como se a produtividade de fato fosse, sei lá, a matéria-prima da nossa vida, né? A grande coisa real, né? Quando na verdade eu acho que a produtividade e a não produtividade são importantes num ponto assim até um pouco parecidos em termos de relevância, porque não ser produtiva te ensina a importância de ser produtiva e é aquela mesma história, né? Chorar te ensina a importância de apreciar um momento feliz, blá blá blá. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que eu acho que a gente tem que olhar com mais carinho para as nossas vidas e o desafio desses 5 dias que eu tô documentando vai sair lá no YouTube agora domingo, dia 28. São 5 dias, mas no sábado, no caso, eu vou editar o vídeo, então vai sair no domingo, tá? Eu comecei hoje, na segunda, mas enfim. O que isso tudo acaba significando pra mim, né? É a importância de aprender a esperar, aprender a desacelerar o cérebro. Então, nesses 5 dias eu não fico pensando nos meus planos futuros, pensando em mil coisas, em problemas, em coisas pra resolver. Eu fico me obrigando a fazer o básico bem feito. Eu fico me obrigando, não é de uma maneira irresponsável, tá, gente? Claro, né? São 5 dias, assim, não, acredito que eu não tô comprometendo meu futuro. Não estou comprometendo esse futuro aí, esse castelo, mas eu digo assim, eu tô pensando em fazer as minhas coisinhas, em cumprir as minhas tarefas e fazê-las de uma maneira legal, sabe? Emocionalmente legal. E isso eu acho que às vezes a gente se permite também ficar muito preso nos nossos pensamentos. É como o lírico aqui do poema, né? Se ele não se atentasse em parar de olhar para a curva lá na frente, ele ia deixar de ver a estrada inteira. E às vezes o legal de chegar lá na curva que ele vai fazer é justamente ter visto todo o caminho que ele percorreu. É como o Saramago, naquele conto da Ilha Desconhecida, que o protagonista tem que. Ele vai atrás de ilhas desconhecidas e quando ele encontra a ilha desconhecida, ele nos mostra que o mais importante era o trajeto e não encontrar a ilha desconhecida, sabe? Então, essa semana eu vou tirar os dias para fazer isso, para sair da ilha e ver a ilha,
E é de uma maneira gostosa. Aí eu comentei sobre o desafio nas redes sociais, né? E uma galera comentou assim: ah, mas você só consegue fazer isso porque você não é CLT. E eu não me estressei, porque a internet, gente, é muito simples, né? A gente pega e bloque. Todo mundo que comenta qualquer coisa assim do tipo que insinua que professor não tem trabalho, eu já dou bloco. Porque não quero ali, só vai atrapalhar, entendeu? O nosso clubinho, nossa bolinha, eu não quero que ela estoure, eu gosto muito. Então eu não quero que ela estoure. Por quê? Não é bolinha assim no sentido de, ai, as pessoas não podem dar opinião. Não é não, gente. Sabe o que que é? É que assim, agora quando eu tento falar sobre produtividade, ou quando a gente bate esses papos, até mesmo aqui, percebo que a galera fica tipo, mas é porque isso, mas é porque aquilo. E assim, antes também era porque, você só pega 4 ônibus pra ir dar aula, eu pego 80. Ah, você só trabalha em 2 lugares, eu trabalho em 3. Ah, você só fez 2 faculdades, eu faço 10. Ah, você só não sei o que, eu faço. Sabe, as pessoas hoje em dia elas estão competindo, parece, pra ver quem tá mais infeliz, pra ver quem se ferra mais, né? Porque quando eu aparecia no canal falando pra gente ter esses 5 dias de foco e fazer o desafio, a galera falava essas coisas mesmo, assim, pra mim. Então, tipo, mas você é professora, então você consegue, porque quando você chega em casa, você não tem isso, blá 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 blá. E eu ficava assim, meu Deus do céu, eu aqui trabalhando 40 horas semanais. E eu não posso pensar na minha própria vida porque eu incomodo alguém. Como é que isso é possível, sabe? Enfim, nem quero que a gente foque nisso. O que eu tô querendo dizer é que nesse tom do para além da curva da estrada e nesse de olhar para trás, eu também acho muito importante que a gente, nesse período assim de foco, a gente se preocupe em ser mais gentil com a gente e em desenvolver mais a nossa autoestima, sabe? Porque por anos eu fiquei achando que, pô, é isso aí, né? Sou professora, então. Ah, é a minha profissão. Só que assim, não é vergonha nenhuma gostar da minha profissão, com todas as dificuldades que ela tem. É uma profissão muito nobre. E eu parei de ter orgulho dela, porque, sei lá, os outros não tinham. Só que assim, por que que os outros têm tanta relevância, sabe? E eu sei que eu não tenho também. E exatamente esse é o ponto, sabe? Então agora eu lancei o desafio e uma pessoa comentou mesmo, né? Ah, mas também você falando aí de fazer alongamento e ler mais e fazer aula de inglês. Isso é impossível para quem é CLT. Como se eu trabalhasse menos de 40 horas semanais, né? Não viu minha grade mesmo de aulas, porque se visse. Não, mas realmente, gente, hoje eu trabalho em casa, né? O que já me poupa muito tempo, porque, sim, pegava 4 ônibus para ir, 4 ônibus para voltar das escolas que eu trabalhava. São Bernardo é complicado. Eu morava aqui em São Bernardo, né? São Bernardo do Campo, em São Paulo. Enfim. E aí, isso realmente me ajuda muito. Mas é uma coisa boa, é uma conquista. E aí, soa como se fosse uma coisa ruim, tá a ver? Isso me deixa, assim, perplexa em como as pessoas não querem ouvir, sabe? A ideia mesmo desses 5 dias não é que você pare de trabalhar para ter a rotina produtiva de fazer as suas coisinhas. Claro que não. É que você escolha as suas batalhas. Então, assim, a gente chega cansada do trabalho. Eu chego de noite agora, eu estou podre de cansada. Eu dei 8 aulas hoje de assuntos totalmente diferentes entre eles. A minha cabeça está latejando, mas eu tô aqui tomando meu chazinho e falando de coisas gostosas, sabe? E vou ler agora e vou nanar. E então, assim, eu tô tentando fazer escolhas mais saudáveis justamente pro meu cansaço. Então, esse desafio não é para que seja um desafio para ser mais uma tarefa a ser cumprida, mais uma coisa para te sugar. Pelo contrário, é uma coisa para te ajudar a não ser sugada. Entenderam? Eu espero que tenha ficado claro dessa vez. Mas eu também fui fazer a burrice, entre aspas, de falar, de comentar do desafio lá no Instagram, né?
Aí não dá, né? O pessoal não tem paciência pra ver vídeo de 15 segundos, ainda mais de me ouvir falando sobre vamos ser produtivas para além da curva da estrada. Então a culpa foi minha. Mas enfim, galera, esse foi o áudio longo de hoje. Eu queria frisar muito que a gente precisa mesmo pensar lá na frente, mas também apreciar a trajetória. E esses 5 dias são dias aí pra gente treinar isso, pra gente treinar as coisas que a gente quiser. Então, que seja fazer os seus alongamentos, respirar fundo, começar o dia com calma, já não assim imerso em 1000 redes sociais e tal. Eu vou deixar o desafio certinho, gravado, documentado, pra vocês poderem fazer atemporalmente. Então, a partir do dia que você vê o vídeo lá no YouTube, você pode começar a fazer. E eu acho que vai dar bom, porque, gente, eu estou, apesar do meu dia hoje ter sido, olha, uma cachorrada, porque, assim, hoje tudo que podia dar errado, deu errado. Deu pau na câmera, deu pau no meu computador. Aí eu tentei dar uma aula pelo celular, não deu nada certo. Meu aluno começou a ficar com problema no celular. Enfim, foi complicado hoje. Reunião, gente me dando bronca, porque, né, eu erro, eu acerto, eu tenho, enfim, várias características de uma professora em ascensão, né? Então eu tenho que aprender no meu trabalho também, etc. Mas aí agora, no lugar de eu ter ficado, sei lá, minha vontade era ter ligado um filme, ficar rolando o feed e naná. Também não vou mentir que às vezes eu não tenho saco pra ler. Como professora de literatura, eu falo isso abertamente. Não imaginem que eu tenho, às vezes não. Mas é uma coisa que eu sei que me faz bem, então eu vou driblar um pouquinho essa minha zona do conforto que eu já me acostumei de entrar nesses processos, sabe? E vou pra uma coisa que eu sei que vai de fato me relaxar. Então eu vou ler, vou postar um episódio e eu acho que era mais isso, assim, que a gente trocasse uma ideia com relação a como a gente se trata também nesses 5 dias. Então, vai reparando como você tem se tratado, em se de fato você tem se poupado, aprendido a ser gentil com você mesma e também com os outros, né, gente? Porque isso é muito importante, saber e pensar sobre os nossos atos. E aí, esses 5 dias são para isso, mas para focar no agora, principalmente. Então é isso, desafio lançado. Vai sair o vídeo lá no YouTube, depois vocês assistem. E é isso, um beijinho e até o próximo vlog. Vlog. Eu tô com sono. Até o próximo áudio, gente. Toda segunda, às 10 horas da manhã, sai um episódio aqui.